Bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins e o Despertar da Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Sejam vocês bem-vindos de todo o Brasil, de todo o mundo, aonde quer que vocês todos se encontrem. É um grande prazer recebê-los aqui nesses dois canais que ajudam você a questionar essa realidade. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos os meus amigos que me ajudam a este trabalho, e consequentemente também a família Marins. Muito obrigado pelas ajudas de vocês, muito obrigado pela generosidade de todos vocês. Eu não tenho palavras para agradecer a todos vocês aí, né, por tanto carinho e amor por nós. Gratidão imensa, que o cosmos e o universo os abençoe e recebam dos meus aliados, né, muita proteção, paz, luz e sabedoria, gratidão imensa. Eu quero agradecer também a todos os meus amigos que me assistem, independente do dia, da hora e do lugar, estão sempre assistindo os vídeos, né, dos canais e estão aí nos doando o tempo de vocês. Eu sei que não é fácil, é difícil. Eu sei que o tempo de vocês é valioso e por isso eu me sinto extremamente gratificado por ter vocês aqui com a gente. Você sempre será e é muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, por assistir nossos vídeos. E eu estou aqui hoje para fazer um vídeo forte. Eu peço a proteção a todos os meus amigos que vão ouvir esse vídeo hoje, que pode virar uma série, tá bom? Eu determino que todos os aliados, todos os amigos deste trabalho de despertar de consciência cósmica vão até vocês, estejam do lado de vocês, amparando vocês neste momento desse vídeo, seja você assistindo ao vivo ou assistindo ele gravado depois, independente do como você esteja vendo, que você receba a proteção, que você receba o amparo aí, tá bom? É, Infelizmente, de final de semana eu não consigo gravar devido ter um bar muito próximo à minha casa e final de semana é só som alto, som de carro, barulheira, bagunça, gritaria, então não tem como eu gravar. E eu não queria deixar para gravar na segunda-feira, mesmo porque segunda tá emendado feriadão, na terça-feira é feriado 7 de setembro, então assim, eu, né, voltaria só na quarta-feira a gravar, porque feriadão é muita bagunça, o pau come mesmo, né? Salvo alguma coisa, se for período de chuva ou período de frio, que os ânimos se esfriam. Mas eu, como hoje é sexta-feira, né, véspera de feriadão, eu quero gravar para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir gravar sábado ou domingo, segunda ou terça, alguma coisa. Vai depender muito do ambiente, de como as coisas vão estar perto da minha casa, justamente neste bar de baderna e muita bagunça. Então talvez eu só volte na quarta-feira, mas se eu achar alguma brecha eu gravo para vocês, porque roda quase 24 horas a bagunça. Mas olha só, por que que eu estou pedindo proteção para vocês? Porque hoje eu vou fazer um vídeo muito forte, peço proteção para os meus aliados, peço amparo aos meus aliados. Hoje aconteceu tudo de ruim no meu dia, para que já ontem eu fui dormir, eu determinei que eu iria fazer um vídeo, que eu iria tentar ser o mais claro possível e eu iria abordar um tema muito delicado, que muitos não querem que vocês saibam, né? E desde cedo eu acordei e coisas muito ruins aconteceram comigo hoje e está acontecendo, né? Tanto que eu até voltei para casa mais cedo. Eu disse: eu vou ficar em casa porque é melhor assim para evitar mais coisas. E eu vou gravar porque nada me para. Eu nasci para o espiritual, a minha missão é espiritual, é por isso que eu estou aqui. A única função desde criança é viver dentro do espiritual. Hoje eu irei fazer um vídeo e falarei sobre os anjos caídos. Anjos caídos é algo muito complicado, porque envolvem seres que eu vou dizer para vocês.
não são seres de Umbanda, não são aí esses seres obsessores. Os anjos caídos é uma classe de seres muito poderosos e fortes que só podem serem repreendidos por anjos e arcanjos. Mas eu quero explicar para vocês, peço que prestem muita atenção, principalmente se você não assistiu a série Miguel o Arcanjo, eu aconselho você a parar por aqui, não assistir mais esse vídeo e assistir toda a série de Miguel o Arcanjo. Depois da série Miguel o Arcanjo, você será apto a entender o que será dito nesse vídeo, que pode se tornar uma série, tá bom? É sério. Eu não estou. Isso aqui não é um canal de entretenimento, é um canal espiritual muito forte. Anjos não tem nada a ver com arcanjos. Arcanjos, dentro deste trabalho que eu faço, é uma classe de seres meio humanoides. Temos o Deus Todo-Poderoso, Adonai, né, o Alá, o Deus de todo o planeta, Elohim, né, chamado Jeová, Jeová. E Jeová, Lord Donovan da Ra, é o Deus, é um Elohim, é um dragão de cristal vindo de Orion. E este ser, ele é um cristal, todo de cristal. Este dragão chamado Jeová, se você assistiu a série do Arcanjo Miguel, você vai perceber, né, lá eu explico direitinho quem ele é, como tudo aconteceu, como ele veio parar aqui. Por isso você tem que assistir a série Miguel, o Arcanjo, se você quiser entender esse vídeo. Caso contrário, não é bom nem você comentar, porque você vai fazer comentários totalmente equivocados, entendeu? Então, nós temos Jeová, o dragão vermelho de Orion, de uma classe que consideramos classe de deuses chamados Elohims. Os Elohims são todos dragões de cristais. E cada Elohim, ele possui 12 arcanjos. 12 é um número de poder, é um número de ritual, ritualístico, lá na constelação de Orion, onde habitam os Iadins, chamam Iadins, que são os deuses dragões, filhos dos primordiais, que muitos chamam aí de fonte, o todo, né? Eu chamo dos primordiais, os seres banidos do sexto universo e que foram colocados neste sétimo universo. Então, o que acontece? Temos os Iadins, que são dragões, e os Iadins têm o que chamamos de filhos, ou sua prole, que pode ser considerada assim, que são os Elohims. Os Elohims são dragões de cristais, e os Elohims são soberanos, e cada Elohim possui um reinado em Orion. Temos inúmeros Elohims, e cada Elohim possui um reino. E um desses chama-se Jeová, que é o Deus que é aplicado nas religiões. O Jeová, o Deus soberano, eu explico lá na série, né, do Miguel Arcanjo, o porquê que ele veio para cá e o reino dele seguiu ele. Então, cada Elohim possui um reino, e Jeová tem o seu reino. E o reino de Jeová está aqui agora. Na série Miguel Arcanjo, o reino de Jeová, eu abordei que o reino dele é considerado os filhos. Não que sejam filhos, mas seria algo, digamos, como amparo, como algo de estar recebendo. Então seria algo considerado como filhos. Então Jeová, ele é um pai soberano dos filhos de Orion, pertencentes ao reino na qual ele, como Elohim, é responsável, o reino de Jeová. E o que acontece? Nas guerras de Orion eu até expliquei. Os filhos de Orion são todos os dracos e reptilianos, draconianos e reptilianos do reino de Jeová. Os mesmos que estavam na batalha lá, né, como eu disse, no mundo, na terra original, contra o Supremo Leviatã. E essa batalha suprema contra o Leviatã, onde os arcanjos
Tá muito seco, garganta e nariz tá queimando. O seu também? Meu nariz tá queimando por dentro. Desculpa. Então, na batalha que é narrado no Arcanjo, né, Miguel Arcanjo, ali existe uma batalha entre os arcanjos para defender os filhos de Órion, enquanto Jeová os cobrem como, né, debaixo de suas asas. Está tudo na série, tudo explicado e tudo mastigado, bem detalhado para vocês. Nessa batalha, né, sobrou-se os filhos de Órion, que é o reino de Jeová, draconianos e reptilianos lá de Órion, que possuem a energia dos olhos avermelhados. Na Terra original, que eu chamo da dimensão dos espelhos, lá temos reptilianos, que são aqueles banidos lá da região deles, das Pleiades, reptilianos, pleiadianos. Tem um vídeo no meu canal, assista, Os Exilados das Pleiades. Lá eu explico quem são esses seres que estavam na Terra original antes mesmo da chegada de Jeová e seu reino, na qual eu falo na série Miguel Arcanjo. Por isso você tem que assistir essas séries e até mesmo vídeos sobre os exilados das Pleiades, senão você não vai entender essa série sobre os anjos caídos, que vai virar uma série com certeza. Então o que acontece? Os reptilianos exilados das Pleiades, esses reptilianos que possuem a coloração na vibração amarela, e esses reptilianos são os orixás da Umbanda, são todas as entidades da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, sabe aqueles eventos lá na África? São eles que fazem. É essa linha, digamos, um tanto quanto tribal, primitiva. Então, essa linha muito primitiva de seres, de comportamento primitivo demais, seres que se alimentam de sangue, sangue humano, sangue de animais. O que acontece? É a linha dos primitivos, porque nas Pleiades, que é um lugar extremamente evoluído, as Pleiades ignorou, as Pleiades exilou, as Pleiades expulsou, as Pleiades cortou contato com esses reptilianos primitivos, que no vídeo que eu tenho chamado os exilados das Pleiades, eu explico direitinho quem são e o porquê foram banidos. Mas vamos lá. Nesse banimento, né? Então, quando chegou-se aqui o reino de Jeová com os filhos de Órion, os reptilianos primitivos já estavam na Terra original. Tem toda a narrativa da série Miguel Arcanjo, que eu vou, digamos, passar, porque é por você, para entender, você tem que conhecer a série Miguel Arcanjo. Caso contrário, é perca de tempo, você nem precisa assistir esse vídeo, você não vai entender esse vídeo praticamente em nada. Mas, continuando. Então, nós temos um cenário onde nós temos reptilianos, pleiadianos, e esses se passam por deuses aqui. Né? Eles são os orixás das religiões africanas, eles são as entidades que estão trabalhando nessas religiões, eles trabalham, eles mexem com... Ó, anota aí, eles mexem com, sabe, a Wicca, bruxaria Wicca, são os reptilianos primitivos. Eles trabalham, sabe, a Goécia, que muitos falam, são os reptilianos primitivos, porque eles fazem a ponte com os seres da dimensão do espelho, que são os bodes, são aqueles minotauros, faunos, aqueles seres, né, que são conhecidos como lendas, ou seres que muitos vão dizer, né, são seres místicos, que são seres do ocultismo, eles trabalham com isso também. Os primitivos estão muito dentro do catolicismo e dentro das religiões de cunho evangélica. Mas aí, dentro do cristianismo, eles têm uma participação, mas eles não são o cabeça ali, digamos, da manipulação. Mas eu quero que você monte essa linha de raciocínio, que você guarde isso na sua mente, que isso fica bem guardado.
Na narrativa de Miguel o Arcanjo, a Terra era um mundo, digamos, celestializado. Eu mostro ali um mundo celestializado. E um mundo, uma terra que caiu. Um mundo caído. Miguel, o Arcanjo, assista a série. Você vai explodir em conhecimento. Quando a Terra caiu, que lá é narrado em detalhes o porquê, houve a queda, a Terra se torna um mundo caído, temos os múltiplos mundos, que eu explico o que são os múltiplos mundos na série Miguel, o Arcanjo. Com as invasões dos seres da dimensão do espelho junto com os Leviatãs, preste atenção, eles são vermes. Eles são tipo invasores, né? Eles não são seres galácticos. Eu expliquei para vocês que seres galácticos possuem uma vibração. Pega lá para mim, e aí você fecha a porta na hora que você passar. Seres galácticos possuem uma vibração galáctica, da galáxia. E seres que são do que eu chamo do espaço externo, da linha neutra, não são seres de vibrações galácticas. Eles não conhecem a vibração galáctica. Eu aconselho você a assistir uma série de 2 vídeos chamada A Batalha dos Arcanjos, que no meu canal, A Batalha dos Arcanjos no Mundo Pós-Caído. Assista. Os Leviatãs ali têm uma trama em cima para tentar invadir o planetoide draconiano de Jeová, onde estão os filhos de Órion. Mas uma coisa, voltando na linha de raciocínio de Miguel, o Arcanjo, quando o mundo cai, que ele perde a sua glória que ele tinha antes, que ele deixa de ser um mundo celestializado e passa a ser um mundo caído. Naquele momento, porque estamos numa guerra cósmica na galáxia, na invasão da galáxia, a Via Láctea está invadida. Nesse momento, que são períodos de tempos cósmicos extremamente grandes, e você não tem como compará-los na linha temporal da 3D, nesse período, os filhos de Órion, porque funciona assim, Jeová é o Deus soberano, ele é um dragão de cristal. Tem a sua guarda real, que são os arcanjos. Arcanjos foram criados por um Elohim, então eles são draconianos também, mas porém com a essência também de uma raça mais humanizada, humanoide, chamada Delta Vega. Então esses Delta Vegas são seres muito, o que poderíamos chamar espiritualizados perante o cosmos e o universo. Então os Elohims, eles buscaram uma essência fora das linhagens draconianas e pegaram essa essência e transmutaram, criando um arcanjo. Então a essência de um arcanjo, o arcanjo, ele é um draconiano que foi criado por um Elohim, mas porém com a essência dos delta veganos. Então eles têm uma diferença de vibração dos dracos. E os arcanjos receberam do Elohim um poder que nenhum draco, nenhum ser consegue chegar próximo, porque o arcanjo, ele foi criado justamente para que, se por alguma eventualidade, por alguma distorção energética, uma oscilação vibracional cósmica, os draconianos fossem hipnotizados, os draconianos fossem, de uma maneira, tomados mentalmente. Obrigado, Bia. Toma água aqui. Se por acaso alguma ameaça avassaladora no universo tomasse os draconianos e os reptilianos em Órion, e esses os mesmos, como hipnotizados e zumbis, se virassem contra os Elohims,
Os arcanjos são aqueles que irão fazer a guarda dos Elohims, e tem tanto poder os arcanjos, que os arcanjos dizimariam todos os draconianos e reptilianos de Orion. Então os arcanjos em si diriam para os Elohims: fiquem guardados e deixem com nós. E os arcanjos desembaiam suas espadas e dizem para os dracos e os reptilianos: venham, hoje vocês entrarão em extinção. Então os arcanjos é uma estratégia dos Elohims quando os criaram justamente para isso. Porque o universo ele oscila muito e não se sabe quando pode ter uma instabilidade com que faça com que, por exemplo, a raça draconiana e reptiliana de Orion se volte contra os seus deuses. Então os deuses têm os seus guardiões, e são os arcanjos. Então os arcanjos, eles são draconianos, mas com essência delta vegana, que é uma outra raça muito espiritualizada no cosmos e no universo, uma raça de conexão plena com o cosmos. Então os arcanjos fizeram: eu vou buscar uma outra essência, numa raça muito especial, a essência para criar os nossos guardiões. E assim nasceu-se os arcanjos, que são draconianos, mas de essência também delta vegana. E os draconianos têm um aspecto e aparência diferente dos reptilianos e dos draconianos. Pois bem, você está entendendo. Os arcanjos é a guarda imperial, os guardiões dos Elohims. E nós temos os draconianos e os reptilianos de Orion. Nesse grupo, se vocês lembram da série Miguel Arcanjo, quando os arcanjos, pelo comando do Lord Michael Miguel, destroem o grande Leviatã, Jeová permite com que os dracos e os reptilianos desembaiem suas espadas e destruam ali aqueles que tentavam invadir o grande castelo dos filhos de Orion. Está na série Miguel Arcanjo. Então, os draconianos e reptilianos são uma casta de raça muito guerreira, muito determinada, muito poderosa. Então, os draconianos de Orion e os reptilianos de Orion, como o Axel, o reptiliano, que vocês já conhecem, são muito guerreiros, muito determinados, são exímios guerreiros cósmicos. E dentro desses grupos, existe um grupo que é denominado com autoridade e permissão, que ele se torna um grupo especial. Mas é um grupo rotativo. Rotativo, não é definitivo. É conforme a necessidade do Elohim, conforme a necessidade dos arcanjos, dos 12 arcanjos, conforme a necessidade deles, eles vão fazendo uma rotação, um revezamento entre os draconianos e os reptilianos, conhecidos como os filhos de Orion. E dentro desse meio, os arcanjos são todos masculinizados. Os arcanjos seriam uma coisa que não tem sexo, mas, porém, são mais na característica masculina. É uma coisa mais masculina. Os dracos e os reptilianos temos machos e fêmeas. Vocês acham que a característica da humanidade veio de onde? Dos dracos e reptilianos. Como eu já disse, aqui é uma raça de répteis. Esse planeta é um planeta de répteis. Só que você não tem escama, mas você tem um cérebro reptiliano dentro da sua cabeça e seus comportamentos são de répteis. Então, o que acontece? Nesses grupos rotatórios de revezamento, os arcanjos chamam alguns, quando eu falo alguns, são na classe de bilhões, e os denominam com um nome, como seria soldado, né? Você conhece aí, temos o capitão, temos o tenente, e temos os soldados, os guerreiros, né? Soldados são guerreiros.
E esse grupo de guerreiros ou auxiliares são se chamados de anjos. Anjos. Os arcanjos. Chamam grupos que eles vão revezando através das linhas temporais para prestarem serviço. É um trabalho temporário e voluntário. E a esses são chamados de anjos. Todos os anjos são draconianos ou reptilianos, sejam machos ou fêmeas. Todos os anjos são machos ou fêmeas, draconianos ou reptilianas. E todos os anjos são nossos irmãos de Órion, pertencentes ao reino de Jeová. Sabe os filhos de Órion, que Jeová os cobriu com as suas asas e os arcanjos lutou contra o grande Leviatã? Lembram disso? Lembram? Pois é, todos que estavam ali debaixo das asas são os filhos de Órion, conhecidos também, né, como o reino de Jeová, na qual Jeová o protegeu. Isso lá no princípio. Só que conforme foi se tendo o andamento e o mundo foi se caindo, teve as invasões que eu cito na série Miguel Arcanjo, o que acontece? Alguns filhos de Órion que estavam no postulado, trabalhando como anjos, que anjos são serviçais, eles trabalham para auxiliar e ajudar, são como trabalhadores para o auxílio, e ali são draconianos ou são reptilianos dos olhos vermelhos, que são os filhos de Órion, que são o que? Orianos. Mas, nesse período em que houve-se a queda, alguns desses filhos de Órion, desses orianos do reino de Jeová, começaram a se sentirem seduzidos, porque a galáxia estava em guerra, como ainda está. E a galáxia, de uma certa forma, se encontra em um estado de vulnerabilidade. E o estado de vulnerabilidade, com toda a gama, digamos, de densidade, toda a gama de densidade proporcionada, criada pelos invasores leviatãs, que são polvos, eles são como vermes, invasores, não são de característica e nem vibração de um galáctico, que é um ser proveniente que foi-se dado por criado dentro de uma galáxia. E esses seres, o que acontece? Eles têm uma vibração diferente. É um pouco que o galáctico vibra assim, e esses seres eles têm uma vibração anormal. Então, os leviatãs, eles têm um grande poder como magia em cima de todos os seres. Foi isso que eles fizeram com os seres da Terra original e também com os seres, o que? Os seres das Pleiades, os reptilianos primitivos, todos estavam os adorando. Está na série Miguel Arcanjo. Eu explico direitinho sobre tudo isso. Mas, nesse momento, essa cortina esfumaçada, digamos assim, a névoa negra da densidade dos leviatãs invadindo a galáxia e Jeová, junto dos seus arcanjos, tentando proteger a tudo e a todos no planetóide Draco reptiliano, mediante a terceira e a quarta dimensão, caiu. E por que caiu, Marcelo? Está na série Miguel Arcanjo. Nesse período de queda, nas linhas temporais, alguns draconianos e reptilianos, filhos de Órion, que trabalhavam no posto naquele momento como anjos, designados e chamados pelos arcanjos a servir a Jeová e aos outros irmãos filhos de Órion. Esses anjos, vendo a galáxia vulnerabilizada, vendo o Elohim fechado, preocupado com o cosmos e o universo, vendo os arcanjos administrando um mundo extremamente caído e denso, tiveram as invasões aonde os leviatãs usaram uma classe primitiva de draconianos
para tentar destruir, invadir e adentrar. Era um mundo diferente quando Jeová sai para fora e então tem que se criar um novo mundo, porque sua presença destruiu aquele antigo mundo. Está na série A Batalha dos Arcanjos no Mundo Pós-Caído. Eu explico tudo isso para vocês. Assista, são 2 vídeos apenas. E aí o que acontece? Então, os anjos, os Dracos e os reptilianos, filhos de Orion, observando todo esse movimento, eles cobiçaram uma vantagem a mais. Eles barganharam, ou tentaram barganhar com Jeová. Eles pediram aos arcanjos que pudesse ter com o grandioso e todo-poderoso Elohim. E assim os arcanjos, eles permitiram com que houvesse essa reunião. Eles eram anjos. Eles estavam a serviço em um chamado pelos próprios arcanjos a trabalhos especiais. Este número de anjos chegaram a Jeová e quiseram barganhar com Jeová para que Jeová, como Elohim, Deus e Pai, soberano sobre seu reino, para que Jeová desse a eles poder e soberania idêntica ao dos arcanjos. Eles pediram a Jeová poder e soberania idêntica aos arcanjos. Eles queriam ter o mesmo poder dos arcanjos. Arcanjos são príncipes galácticos. Eles cobiçaram e exigiam: nós não iremos servi-los numa condição tão inferior perante os seus arcanjos, é que de uma certa forma são aqueles que são reverenciados e serão reverenciados pela eternidade. Nós queremos o mesmo postulado que eles, queremos o mesmo reconhecimento, os mesmos poderes e as mesmas armas que os arcanjos. E eles foram desrespeitosos com o grandioso Elohim, que os acolheu debaixo de suas asas. Miguel, o arcanjo, na mesma hora os repreendem, bravamente. Miguel, o arcanjo, general das tropas dos arcanjos, os repreendem. E eles se enfurecem e se revoltam contra os arcanjos e se revoltam contra o Elohim. Porque cresceu neles a cobiça, cresceu neles o desejo de serem grandes. Eles não poderiam ser como Jeová. Jeová é um Elohim. Ele é até um dragão. Ele é de cristal. Mas eles queriam ter o quê? O postulado de um arcanjo, mediante que eles se sentiam inferiores e humilhados, porque os arcanjos não tinham aparências de dracos. Os arcanjos nem pareciam serem draconianos. Eles achavam que aqueles seres de uma origem que nem vinha de Orion não mereciam estar naquela posição, porque eles eram draconianos e reptilianos, seres de essência pura draconiana, e eles queriam assim estar mais próximos de Jeová, porque sempre os arcanjos fizeram como que uma escolta, sempre eles fizeram ali uma bolha em cima de Jeová. Então, esses inúmeros draconianos e reptilianos, machos e fêmeas, se revoltam, se rebelam contra os arcanjos, se rebelam contra Miguel e se rebelam contra Jeová, quando Jeová diz que não. As ordens e as leis de Orion devem ser seguidas. E neste momento existe uma grande discussão, uma grande guerra de palavras verbais. E esses anjos
começam a o quê? A cobiçarem os outros seres filhos de Órion, começam a tentar jogá-los para convencê-los em suas causas, para jogá-los contra os arcanjos e contra Jeová. Então esses anjos começam de uma certa forma, ali a tentar convencer os outros dracos e reptilianos, filhos de Órion, a também não aceitarem a posição de que aqueles seres que nem se pareciam com dracos, aqueles seres que eram totalmente bizarros em relação à origem draconiana, para que eles não tivessem esse status, e eles que eram de origem draco e répteis totalmente pudessem ser elevados, pois eles se viam mais próximos a Jeová ou qualquer espécie draconiana do que os arcanjos que nem se pareciam com dracos. Vocês entenderam que lá em Órion existe a região dos arcanjos, onde eles protegem os Elohims. É por isso que existem os arcanjos. Os filhos de Órion, longe de Órion, suscetíveis à energia externa, à névoa externa, começaram a virar a cabeça, como se fossem hipnotizados, ou aflorou-se a cobiça dentro deles. É por isso que lá em Órion existem tantos arcanjos, justamente por causa disso, dessa instabilidade que pode ocorrer. Entendem a proteção que os Elohims criaram neles mesmos, criando os seus guardiões chamados arcanjos? Então, longe de casa, esses seres, sobre vibrações provenientes das vibrações dos Leviatãs e também já dos seres da dimensão do espelho, esses grandes guerreiros, lendários guerreiros draconianos e reptilianos, se revoltam e dizem que não servirão a mais a Jeová, e muito menos acatarão as ordens dos arcanjos. A esses, por desobediência, são banidos do planetoide de cristal de Jeová e os filhos de Órion. Eles são retirados de lá. E a eles são jogados no mundo da terceira e quarta dimensão. Eles podem transitar aonde eles quiserem. Eles podem ir aonde eles quiserem. Mas nunca mais botarem os pés aonde é o planetoide glorioso de cristal, aonde habita Jeová e os filhos de Órion. Então eles passam a serem os filhos renegados de Órion. Lilith é uma reptiliana que um dia foi um anjo, e ela é um anjo caído. Existe um arcanjo chamado Leviatã. Perdão, um anjo. Existe desses anjos chamados Leviatã. Um dos anjos caídos se chama Leviatã. Um desses anjos caídos chamou-se para si, trouxe para si o título de Lúcifer, porque o Deus dos seres da dimensão do espelho, o grande bode, o bodão, também se chamava Lúcifer. E o mesmo anjo diz: me tomarei por título Lúcifer, porque eles começaram a esconder os seus nomes. Não se tem conhecimento de nomes reais dos anjos caídos. Eles começaram a criar pseudos títulos e nomes para esconderem suas identidades. Sabe por quê?
Porque muitas pessoas, muitos filhos de Órion, poderiam identificar ou achar familiar o som se os nomes deles fossem pronunciados. Tipo, eu acho que eu já ouvi esse nome. Esse nome me traz uma frequência, uma vibração familiarizada. Então, para eles nunca serem reconhecidos pelos filhos de Órion que seriam encarnados, nas quais eles lutariam, existe uma batalha espiritual para eles não serem descobertos vibracionalmente. Porque muitos dos filhos de Órion viriam como médiuns e paranormais e sensitivos espirituais. Então eles começaram a criar títulos sobre eles. Lilith é um nome fictício. Leviatã, existe o anjo caído Leviatã. O anjo caído Leviatã é um nome fictício, tirado dos Leviatãs. Os invasores da galáxia, eles vão me chamar de Leviatã. Uma de Lilith e outro foi assim, eles foram se dando nomes. Me chamarei Lúcifer. E começaram a colocar pseudos nomes, porque eles iriam travar uma batalha contra aqueles filhos de Órion que disseram: nós não nos voltaremos contra o nosso Elohim, o nosso Pai Eterno. Nós nunca nos voltaremos contra o nosso Pai Eterno. Jamais nos voltaremos contra o nosso Pai Eterno. E esses outros filhos de Órion disseram: então vocês serão nossos inimigos. E nós combateremos vocês quando vocês estiverem indo encarnar. Porque é assim o modo operacional que eu explico por que é assim a encarnação na série Miguel Arcanjo. Então, se são banidos, retirados de lá, Jeová diz: vocês podem viver nos múltiplos mundos, que eu explico o que são múltiplos mundos ou multimundos, os multimundos na série Miguel Arcanjo. Então, o que acontece? Esses filhos de Órion, eles têm repulsa, os anjos caídos têm repulsa, nojo dos seres da dimensão do espelho. Eles têm nojo dos reptilianos primitivos. Porque o combate na Terra original, eles estavam lá. Eles passaram por todas aquelas ameaças. Mas os filhos de Órion, e o orgulho já havia subido na cabeça dos anjos, por inveja sobre os arcanjos e quererem ter um status como os arcanjos, esses anjos que eram serviçais, tinha um trabalho de auxílio aqui, né, vindo até os multimundos, terceira dimensão intermediária, o plano astral, para auxiliar. Então eles não acharam justo. Então eles cobiçaram aquilo acima. Então Jeová os baniram. E eles não dão seus nomes, justamente pela guerra espiritual que existe aqui. Muitos filhos de Órion são sensitivos, médiuns, paranormais, têm poderes. E o nome deles, claramente conhecido, iria despertar. Você iria, digamos, descobrir eles, iria vibracionalmente percebê-los. Então eles começaram a pegar nomes, títulos, se auto-intitularem como uma máscara, para que eles pudessem ficar guardados, escondidos. Eu sou fulano de tal. Eu acho que eu te conheço. Não, você não me conhece. Você nunca ouviu falar de mim. Algumas pessoas médiuns sensitivas, e até mesmo eu, já os vi e os reconheci. Quando muitas vezes eles vieram me atacar, eu disse: o seu nome está acobertado, mas a sua vibração eu te reconheço. És um anjo caído. E eu te repreendo pela ordem de Miguel, pela ordem dos arcanjos, pelo
ser todo-poderoso, o grandioso Elohim, Jeová, retira-te daqui, anjo caído. É uma ordem. E simplesmente eles puxavam suas capas e saíam. Os anjos caídos, eles habitam no Oriente Médio, nas terras de Israel e no Oriente. É lá onde eles, digamos que é a região onde eles estão acampados desde que eles foram expulsos. É como se você expulsasse seus filhos e eles não saíssem da porta da sua casa, do portão da sua casa. Sabe, você fala saia, mas a vibração de casa é poderosa e eles se alimentam ali da energia expandida do cristal, do planetoide de cristal. Então, eles estão em constante recebendo energias, eles pressentem, eles canalizam, eles drenam a energia do planetoide de cristal. Por isso, eles ficam acampados em todo o Oriente Médio e ali em Israel, porque é a região que dá acesso como um funil ao planetoide Draco reptiliano, a casa do Lord Donovan Daha. Eles não se misturam e não aceitam nem que cheguem perto deles os seres da dimensão do espelho. Eles odeiam seres, digamos, os reptilianos primitivos. Eles não se misturam. Porque na mentalidade dos anjos caídos, eles são o quê? Eles são os filhos de Orion. Embora na condição de revoltados, de revolta, eles são os filhos de Orion. E como os filhos de Orion, os seres da dimensão do espelho, os reptilianos primitivos, tentaram destruí-los. Cobiçaram a destruição deles na série Miguel Arcanjo que eu narro. Então eles são ali no meio termo. Eles são os filhos de Orion, mas são revoltados. Eles não aceitam a condição que aqui eles se encontram, mas eles odeiam. Eles têm repulsa dos reptilianos primitivos, eles têm repulsas dos seres da dimensão do espelho. Eles trabalham com as religiões dos judeus e a religião do Islã. O judaísmo e o islamismo é uma organização energética, dogmática, ritualística dos anjos caídos. Por quê? E eu vou explicar isso para vocês no próximo vídeo e talvez use até o quadro. Como funciona? Os seres que encarnam próximo ao portão simbólico, próximo ao, digamos, o funil que leva ao planetoide onde está Jeová e os filhos de Orion, os Dracos reptilianos de Orion. Aqueles que encarnam naquela proximidade, eles, na sua maioria, são Dracos e reptilianos encarnando. Mediante que tem o quê? Tem ali a invasão genealógica. Existe o quê? Existe algum ser que consegue achar uma brecha e encarnar, cortando ali, tentando destruir a frequência de linhagem. Então, nem todo judeu, nem todo descendente de judeu, nem todo povo, né, ali da região, os árabes ou os palestinos, nem todos são draconianos e nem todos os descendentes deles são draconianos ou reptilianos ou filhos de Orion. Existem algumas brechas que esses seres, os pleiadianos primitivos,
os reptilianos primitivos e até mesmo os seres da dimensão do espelho conseguem achar em brechas, porque na realidade estamos no mundo caído e a única área de total proteção fechada à grande fortaleza que não tem como invadir é o planetoide Draco-reptiliano. O resto existem vulnerabilidades e falhas. Por isso que eu disse para vocês, a linhagem espiritual ela é muito mais forte do que a linhagem sanguínea. Mas existem pessoas que têm a linhagem sanguínea vindo com a linhagem espiritual associada, mesclada juntos. E esses são grandes, fortes no espiritual e também conseguem ser fortes no mundo físico. E esses são muito sabotados. Porque os anjos caídos, vendo esses com a linhagem espiritual forte e com a linhagem sanguínea forte, eles focam muito em cima desses para desvirtuá-los, porque esses são seres fortíssimos, são espíritos muito fortes, são seres muito fortes que são ali do planetoide pertencente aos filhos de Orion e Jeová, Lord Donovan-Daha. Então, o que acontece? Aquele pessoal do Oriente, eles têm grande poder espiritual, mesmo porque eu vou explicar um negócio para vocês. Prestem atenção. Eles são os donos da espiritualidade do planeta. Eles são os donos da espiritualidade do planeta. Todo o planeta que você entende em eras de existência é dependente da área Oriente Médio. Em matéria espiritual, todo o mundo, o planeta é dependente daquela região. Nós temos aí o Islã, que hoje é a religião mais forte do mundo. Ali temos os judeus. Os judeus, né? O cristianismo é uma cópia fake, é uma pirataria do judaísmo. O cristianismo é uma pirataria fajuta do judaísmo. Tudo criado, forjado pelos anjos caídos. O cristianismo que dominou por muito tempo e ainda é forte, mas o cristianismo é uma cópia pirata muito ruim do judaísmo. Para vocês terem uma ideia, se vocês forem estudar os vikings, a Normandia, o norte da Europa, o que acontece? Eu vou explicar algo muito interessante. Os filhos de Orion, os dracos e reptilianos, foram moldados no Oriente Médio. No Oriente Médio. Na África havia sido moldados aqueles seres da África, os humanos da África, pelos Anunnakis. Eu já falei sobre Anunnakis, tem vários vídeos sobre Anunnakis. Então, os africanos são criação dos Anunnakis. O pessoal do Oriente Médio ele é uma criação de Jeová. O pessoal da Ásia é uma criação dos Greys. Os asiáticos são quem fizeram eles. Os Greys chegaram, olharam, opa, vou fazer uma cópia humanizada com a nossa essência, com a nossa energia. Então, os asiáticos lá, eles são, digamos, foram criações Greys. Na Normandia, lá em cima, lá, quando eu vou falar, às vezes eu estou falando errado, Normandia, mas ali o norte da Europa, a Europa, os americanos foram criados por uma outra raça de extraterrestres, que não é pleiadianos não, viu, gente? Calma. Eles foram criados por uma outra raça de extraterrestres. Os americanos, o norte da Europa, o Brasil, foram criados por outros tipos de seres. Eu falo quando as raças não se misturavam, quando não se misturavam raças. Hoje, o Brasil é um país muito mudado, é uma miscigenação muito forte. Mas existiam-se antes os brasileiros originais da Terra. Então, os povos foram criados por seres alienígenas. Quando o mundo caiu, muitas raças vieram em auxílio até a Jeová. Por exemplo, os Zetas Retículos, eu falo na série do Miguel Arcanjo, foram criando
Não foi para, de uma certa forma, afrontar, não, foi para auxiliar, para apoio. A galáxia começou a dar apoio, não foi para afrontar, não, foi para apoiar a causa da galáxia. Assistam Miguel, a série Miguel Arcanjo. Então essas raças vieram em apoio aqui a este mundo e foram criando. Só que o poder da raça criada por Lord Donovan Daha, Jeová, Jeová, o poderoso Elohim, é tão forte a energia espiritual deles. Os vikings acabou porque eles foram convertidos ao cristianismo, que é uma cópia pirata do judaísmo. O todo-poderoso Thor, Odin, Loki, era cultuado, esses deuses no passado, na cultura viking. Ah, os vikings acabou por quê? Por que os vikings acabaram? Eles não acabaram. Eles foram convertidos. Eles foram convertidos ao cristianismo, ao Deus de Israel. E Loki, Thor e Odin foram esquecidos e deixados para trás. Eles foram descartados, porque existia o Deus de Israel, o Deus poderoso. Para você ver o poder que aquela região tem, espiritualmente falando, por causa do planetoide draconiano. O Oriente Médio é a potência espiritual e ela predomina e manda e rege em todo o planeta. O cristianismo, todo o cristianismo e suas vertentes, a Igreja Católica com suas ramificações, tudo que se leva a Cristo, que se leva a Abraão, que se leva a Moisés, que se leva a toda a história ao rei Davi, tudo é judaísmo. E o Islã também participa disso. São as, digamos, as fés, as religiões originais que descendem do todo-poderoso Elohim. Mas por que eles são divididos e lutam entre si? Mediante os anjos caídos percebendo a força e a potência que quando os filhos de Orion, draconianos e reptilianos poderosíssimos fossem encarnar e vir à terceira dimensão, os anjos caídos, conhecendo todo o sistema de Orion, conhecendo tudo sobre a frequência e vibração, vulnerabilidades e vantagens daqueles que encarnariam, eles trabalharam prontamente para deturpar, para bagunçar, para embaralhar tudo e assim criar a desavença, criar o caos, a discórdia, para dividir aqueles que se fossem unos, aqueles que se fossem unos, faria com que o mundo espiritual se dobrasse perante eles e glorificassem Jeová. Mas os anjos caídos não querem isso. Os anjos caídos, eles querem o caos. Eles não querem com que os seus irmãos que disseram a eles, não, nós não vamos nos rebelar contra os arcanjos, não vamos nos rebelar contra eles, nós não vamos nos rebelar contra o Pai. Então eles tomaram esses por tipo, fomos banidos, desprezados pelo Pai, pelo nosso Deus, então vocês, faremos tudo para atrapalhar vocês, para que vocês caiam em miséria espiritual assim como nós e se juntem a nós e sejam banidos. Assim como por causa de todos vocês nós caímos, vocês também irão cair. Os anjos caídos, eles não estão nem aí para os governos.
Eles não estão nem aí para os países. Isso as sociedades secretas que cultuam, né, os leviatãs, que cultuam os seres da dimensão do espelho já o fazem. Os anjos caídos, eles trabalham em cima da descendência de Deus. Eles trabalham no espiritual, levando a inveja, o caos, a desarmonia, levando eles a se odiarem. Porque se eles se unem, eles fariam o mundo dobrar os joelhos e eles conseguiriam expulsar os leviatãs de uma certa forma deste mundo. Então, os anjos caídos, eles trabalham na forma religiosa. A religiosidade na humanidade são eles que coordenam diretamente e muitas vezes indiretamente, porque eles são caídos e eles querem que o mundo caia. Os filhos de Orion caem. Eles miram, eles juram os filhos de Orion, que são o quê? Os filhos de Jeová, a descendência do Todo-Poderoso Deus. Eles afrontam a Deus, fazendo com que os filhos de Deus caiam. Quanto mais os filhos de Deus caírem, para eles melhorem. E de uma certa forma, sarcasticamente, eles influenciam os outros seres, embora não gostem de contato, eles têm nojo, porque são arrogantes. Eles se consideram uma casta elevadíssima. São filhos de Orion, provenientes de Orion, dos reinos de Orion. Eles influenciam as religiões de dito cujo também, de forma indireta. O catolicismo, eles mexem muito no catolicismo, mas eles permitem com que os seres da dimensão do espelho e ali os reptilianos primitivos mexam também. Eles não deixam ninguém mexer no judaísmo e no islamismo. Isso é exclusivo deles. Porque são as linhagens e eles deturparam os conhecimentos vindo de Jeová para confundir a descendência de Deus, para que ela nunca, jamais consiga achar o ponto certo de vibração. Porque mesmo deturpados, mesmo embaralhados e confusos, eles conseguem sentir e perceber Jeová e Alá, que é o mesmo ser. Adonai, Yehová e Elohim e Alá é a mesma coisa. Esses povos conseguem sentir a vibração do verdadeiro Deus, porque eles são energeticamente filhos dele. Os outros, por exemplo, as religiões espiritualistas, o esoterismo, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, religiões como a Goétia, como tudo isso que vocês veem aí de espiritualismo, espiritualidade, é de domínio dos reptilianos primitivos, também com o dedo dos seres da dimensão do espelho. Por quê? Os anjos caídos acham isso uma escória, um lixo. Para os anjos caídos, essas religiões, o hinduísmo, o budismo, o taurismo, ele é a Umbanda do Japão, do Oriente. O taurismo, ele é a Umbanda. Eu sou taurismo, Tao. O Tao é Umbanda. O Tao é a mesma coisa energeticamente que o Axé.
O Tao é a mesma coisa do axé. O taoísmo é a Umbanda. É as mesmas entidades da Umbanda no Brasil que estão atuando lá. No Egito, tentou-se ter o império dos seres, dos reptilianos primitivos, mas os anjos caídos, com uma certa união dos anjos mesmos, sobre a ordem de Miguel, destruíram o Egito. Porque os reptilianos primitivos tiveram a audácia de querer ter parte na terra sagrada, o Oriente Médio. Nem Jeová, os arcanjos, e nem mesmo os anjos serviçais de Jeová e os anjos caídos não aceitaram. E meteram o pé na bunda de todas as entidades reptilianos primitivos. Tipo, nessas terras, a terra do Oriente Médio é uma discussão particular, familiar, entre os filhos de Orion e seus descendentes. Esse é só o primeiro vídeo. Se tudo der certo, eu gravo no final de semana mais. Se não, eu volto na quarta, quando eu terei possibilidade de gravações, devido à bagunça de um bar próximo à minha casa. Mas esse é o começo, é o vídeo 1 dos Anjos Caídos. Abordarei um pouco mais sobre outros detalhes sobre eles, me aprofundarei mais sobre eles. E peço a você que pare, pense, reflita e analise. Os anjos caídos estão aqui. E você, como um ser espiritual, precisa separar as classes de seres densos e dominantes. Pare, pense, reflita e analise. Talvez eu não grave até quarta-feira que vem. Aproveita, assiste a série Miguel, o Arcanjo. Assista a série de 2 vídeos, A Batalha dos 7 Arcanjos, pós-mundo caído. E vocês conseguem ter aí uma distinção de atuações espirituais neste mundo, neste planeta. Espero que vocês tenham entendido. Assistam esse vídeo mais de uma vez. Deixa seu joinha no vídeo, se você quer ajudar esse trabalho. E pare, pense, reflita e analise. Eu vou dar uma missão para vocês hoje. Para você fazer o dia que der. Medite. Pergunte ao seu eu superior. Pergunte sobre essas informações. Pergunte para receber confirmações de frequência e vibração sobre essas informações. Os anjos caídos existem. Eles estão aqui. E eles são nossos inimigos e querem nos destruir. Pare, pense, reflita e analise. Muita paz e muita luz, e que o universo proteja, os nossos aliados protejam a cada um de vocês. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.